Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Demorei, mas conseguimos postar mais esse vídeo, né? Essa semana foi corrida, mas graças a Deus conseguimos, né? O título desta semana, aos mais pequeninos irmãos, que é baseado em Mateus 25, verso 34. A lição da escola sabatina, ela é muito interessante e muito importante nessa nossa caminhada cristã, porque ela contém teologia, ela contém doutrina e ela contém como deve ser o viver do cristão no dia a dia. Então, aquele que não se alimenta da escola sabatina, da lição da escola sabatina, desse estudo, né, desse material, fica complicado para compreender as coisas espirituais e compreender como Deus quer que a sua igreja caminhe nesta terra. Um dos pontos é esse: ajuda aos necessitados, a quem nosso Senhor Jesus chama de irmãos, meus pequeninos irmãos. Quem são? Todo aquele que estiver em necessidade, seja físico ou espiritual. As viúvas, os órfãos, o pobre, o necessitado de uma forma geral. Isso foi falado um pouco em temas anteriores. Eu creio que... Deixa eu dar só uma olhadinha rápida aqui. Se não me engano, no tema 2. Eu deixei uma playlist da cuidado um link do cuidado de Deus com os pobres, né? Eu deixei em temas passados dessa mesma lição e vou deixar novamente aqui na descrição desse link, certo? Desse vídeo. O verso para memorizar diz o seguinte: o rei dirá aos que estiveram à sua direita, os que estiverem: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aqui no contexto do juízo, né, chamado juízo final, onde Deus separará os bodes das ovelhas. A uns ele dirá: vinde benditos de meus irmãos, de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino. E a outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. E ele vai relatar também o ponto crucial, né? O que foi que o povo fez por ele, ou o que foi que o povo negligenciou por ele, exatamente na figura dos seus irmãos. Na introdução diz assim, né, que a Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, chamados muitas vezes de estranhos, dos órfãos e das viúvas. Esse grupo pode ser aquele a quem Jesus se referiu como meus pequeninos irmãos. Como identificar essas pessoas hoje? Essa é a grande pergunta, né? Os estrangeiros nos tempos bíblicos eram indivíduos que tinham que deixar sua terra natal, talvez por causa da guerra ou da fome. O equivalente em nossos dias poderia ser os milhões de refugiados que se tornaram necessitados por causa de circunstâncias em que não escolheram estar. Nossos irmãos, por exemplo, na Venezuela, que vêm para o Brasil, também da Argentina, muita gente vindo também para o Brasil, é apenas um dos exemplos. Os órfãos são crianças que perderam os pais devido às guerras, a acidentes ou às doenças. Esse grupo também pode incluir aqueles cujos pais estão na prisão ou estão ausentes. Que amplo campo de serviço está exposto aqui. E na questão dos órfãos, tem aqueles que são órfãos de pais presentes, né? Tem pai e mãe vivos, mas ainda assim são órfãos. Moram na mesma casa, mas são órfãos porque carecem de atenção. As viúvas são aquelas que perderam seus cônjuges pela mesma razão que os órfãos. Muitas são chefes de família e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja pode oferecer. E aí diz: como veremos nesta semana, por sermos gestores dos negócios de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo e obedecer. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. No domingo,
vida e ministério de Jesus. Diz o seguinte, né, que no início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, né, região da Galileia. Essa era a sua cidade natal e pessoas dali já tinham ouvido falar de sua obra e seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos na sinagoga, nos dias de sábado. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes entregou-lhe o pergaminho de Isaías e pediu-lhe para fazer a leitura. Jesus leu Isaías 61, versos 1 e 2. Em Lucas 4, né, pergunta aqui, Lucas 4, versos 16 ao 19, manda comparar com Isaías 61, versos 1 e 2, e Lucas 7, versos 19 ao 23. Por que Jesus escolheu essa passagem específica de Isaías? Porque quando Jesus tomou o livro, ele encontrou ali Isaías, procurou essa passagem específica, né? E porque esses versos de Isaías eram considerados messiânicos, o que eles revelam sobre a obra do Messias. Nada que Jesus fez foi por acaso, né? Lucas capítulo 7, eu vou ler logo Lucas 7, verso 19 ao 23, vai dizer o seguinte. Aqui é no relato de João Batista, né? João Batista estava na prisão e ele foi pedir aos seus discípulos, fazer uma pergunta a Jesus, se ele realmente era aquele Messias, né? O esperado, né? E a compreensão às vezes era um pouco errada, tanto dos fariseus, né, quanto a questão dos discípulos também. Não compreendiam a certa missão do Messias de Jesus. Então, Jesus aqui, quando os discípulos de João chegaram, ele não deu a resposta de imediato. Mas eles deixaram que os discípulos de João observassem o que ele estava fazendo. O que foi que ele estava fazendo? Diz aqui, verso 21 de Lucas 7. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Lá em Isaías 61, e por que Jesus fez questão, né, de escolher tanto Isaías 61 como de permitir que os discípulos de João vissem o que ele estava fazendo e mandar essa resposta a eles, porque naquela época de Jesus, assim como hoje também, né, muitos têm essa visão distorcida farisaica que acha que aquele que é pobre e necessitado ou aquele que está enfermo é alguma consequência que ele fez que Deus desaprova. Então eles não davam muito valor ao pobre e ao enfermo. Eles diziam que estavam naquela circunstância porque Deus os havia abandonado, né? Chegava até o absurdo disso. Então em Isaías 61, verso 1 e 2 diz assim, o Espírito do Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor Jeová e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí lá em Lucas capítulo 4, primeiro a Bíblia vai deixar clara qual era o costume de Jesus aos dias de sábado. Verso 16 é dito, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus era se fazer presente nas sinagogas no dia de sábado, porque foi o dia que ele estabeleceu como um dia sagrado para descansar das suas obras. Jesus não estava na carpintaria no dia de sábado, mas ele estava na sinagoga ensinando. Então, verso 17, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Manda ler até o verso 19. Jesus aqui não falou do ano da vingança, né? Da vingança do Senhor. Aparentemente ele não leu todo o livro, mas a passagem, mas ele diz aqui, ó, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Ou seja, ali ele estava se mostrando como aquele de quem as escrituras estavam falando. Então essa passagem mostra a missão do Messias, revela qual obra ele faria. Jesus estava mostrando que os versos se referiam a ele. Enquanto os fariseus excluíam os pobres, os enfermos, Jesus veio mostrar que Deus se importa, né, com eles. Líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor. Né? Ou seja, eles não queriam um Messias sofredor, eles queriam um Messias guerreiro que viesse libertar o povo de Israel do jugo romano, né? E aqui nos diz que deveria servir como um lembrete para nós e que é muito importante compreender a profecia. A maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. E pensar na declaração da missão do Messias de Isaías 61, versos 1 e 2, deve ter sido um verdadeiro choque. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos, como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo seus próprios vizinhos. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, pouco se preocupava com os pobres e sua situação difícil. Não foi por acaso que Jesus escolheu essa passagem. Tudo que Jesus fez, né, ele veio para derrubar todas essas barreiras, né, essas compreensões erradas que o povo judeu tinha acerca de certas coisas. Né? E aí vai falar também aqui de João Batista, como a gente já falou no início. E tem uma perguntinha de rodapé que vai dizer: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Não é apenas visitar, suprir as necessidades, mas é você se manter incontaminado do mundo. Porque você foi separado de Deus para viver de modo puro e santo. Como esse verso deve nos ajudar a definir nossas prioridades religiosas. Caridade sem evangelho não é igreja, é apenas instituição de caridade. Você não deve apenas levar o pão, mas você deve também levar a palavra de Deus. Né? Porque esse Deus santo, para morar com ele, a gente deve buscar a santidade. E não adianta você alimentar, nem ensinar também como fazer para sair daquela situação, porque a palavra de Deus, como a gente viu, né, ela tem vários conselhos, né, para que a gente não caia em ciladas, por exemplo, de dívida. Então não basta apenas você levar o pão, mas você tem também que ensinar e pregar a palavra de Deus, mostrar a essas pessoas que o sofrimento vai acabar, tanto nesta vida como na vindoura. Tem gente que acha, porque os crentes ajudam e pregam, né? Aliás, tem gente que acha ruim quando as pessoas, por exemplo, ajudam, mas pregam a palavra de Deus. Eu pergunto, não é isso que Jesus fazia? Jesus ajudava e pregava a palavra de Deus. Mas tem gente que acha ruim, que não é para o crente fazer isso, não, fica com raiva. Eles ajudam, já vimos dizer, eles ajudam, mas ajudam para pregar, para querer que a pessoa seja crente também. Não é para querer que a pessoa seja crente, é para querer ver a pessoa no céu também. Porque isso que ela está passando não vai passar, esse sofrimento. E o mundo também vai passar. Né? Agora mesmo, né, daqui a alguns dias, né, a estátua babilônica está levantada de novo, né? Depois de 2.600, 2.500 anos, a estátua babilônica está levantada de novo, dessa vez aqui, né? Em Pernambuco, em Recife, né? E muitos, né, dizem que é 1 milhão de pessoas que vai para lá para adorar aquilo dali, né?
O povo não se volta para Deus de jeito nenhum. Então como é que a pessoa vai levar uma ajuda e não vai falar da palavra de Deus para essa pessoa? Segunda-feira, provisão de Deus para os pobres. Os escritores da Bíblia incluíam muitas das prescrições de Deus em favor dos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Temos registros disso em diversos escritos do Monte Sinai. Desde o Monte Sinai, perdão. Está escrito lá em Êxodo 23, versos 10 e 11. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a vinha e com o seu olival. A terra teria que descansar no 7º ano. Tinha várias leis, né, a favor dos pobres, né, e também a terra tinha que descansar no 7º ano, onde muitos também teriam ali no 7º ano a sua remissão, né, seriam perdoados das suas dívidas e também da sua escravatura, né. Levítico 23, no verso 22 é dito: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre, para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. E em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que é um texto que a gente vai ler também no final, diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. E pergunta: por mais diferente que seja o contexto hoje, que princípios devemos tirar desses versos? Devemos amparar financeiramente os carentes, né? Porque Deus se preocupa com os pobres e os necessitados. Devemos agir também de igual modo. É interessante também que você vê o verso lido, né, de Levítico, que, deixa eu abrir lá de novo, Levítico 23, só para ficar bem embasado. Diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Ou seja, aquilo que caísse, né? Alguém sobe num pé, por exemplo, quer tirar tudo, balançar e tirar tudo, né? Deus disse que não, mas que deixasse para o pobre e o necessitado também, né? Então veja, o pobre necessitado ele também tinha uma missão a cumprir, né? Ele tinha que ir lá buscar. Não era só receber em casa, né? Mas tinha que sair também para trabalhar e ir buscar. E é interessante também que muitas promessas tem para aqueles que ajudam aqueles que estão passando por alguma dificuldade, né? Diz aqui que os salmos dão orientações sobre como devemos tratar os necessitados, defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Essa passagem indica nosso envolvimento de maneiras que vão além de apenas oferecer alimento, ou seja, também defender, né, o direito deles, como Jó fazia, que a gente vai ler um pouco mais para frente. Há promessas para que os ajudam os necessitados. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Provérbios 28, 27. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. Provérbios 29, 14. E o rei Davi observou, Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. E isso sempre foi uma prioridade em Israel, mesmo que às vezes tivessem perdido de vista, né? Aqui diz, já em contraste, né, mesmo nos tempos mais modernos, o princípio bíblico, já em contraste principalmente com o que aconteceu na Inglaterra, né, o impacto que foi o tal do darwinismo social. Muitos pensaram que não só havia imperativo moral para ajudar os pobres
não havia imperativo moral para ajudar os pobres, mas que fosse de fato errado fazer. Olha que absurdo. Em vez disso, seguindo as forças da natureza, em que os fortes sobrevivem às custas dos fracos, os darwinistas sociais acreditavam que seria prejudicial para a sociedade ajudar os pobres. Por quê? Porque enfraqueceriam o tecido social da nação. Eles iriam apenas, se multiplicar, os pobres e os indigentes. Por mais cruel que isso seja, este foi o pensamento lógico da crença na evolução e da sua falsa narrativa. E hoje, muitos terminam usando os pobres para ganhar voto. Se faz que está preocupado com os pobres, quando na verdade eles usam os pobres para ganhar votos. Muitos políticos, partido político, usam o pobre como massa de manobra. Na terça-feira, o jovem rico. Não sabemos muito sobre o jovem rico, além da sua riqueza e do seu interesse nas coisas espirituais. Diz aqui que ele era tão dinâmico que ele correu até Jesus. Estava animado para aprender sobre a vida eterna. Essa história é tão importante que está registrada em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e Lucas. Lá em Mateus 19, dos versos 16 ao 22, está escrito o seguinte: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É interessante essa resposta de Jesus quando ele diz bom só existe um, porque aparentemente, quando o jovem vai responder lá que guarda todos os mandamentos, isso me dá a entender que o jovem se achava bom, porque dizia que guardava os mandamentos. Mas na verdade o amor dele estava no dinheiro. Ele não guardava todos os mandamentos. Se a gente for ver aqui, por exemplo, Jesus não falou em cobiçar, não cobiçar as coisas ali, só deu o mandamento de favor ao próximo. Ele disse que fazia tudo aquilo. Só que na verdade o Deus dele era o dinheiro, e ele se achava bom por achar que guardava os mandamentos. Então Jesus disse: bom só há um. Verso 18. O jovem perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Sou bom demais, já faço tudo isso. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Com os discípulos, quando ele fez também esse chamado aos discípulos e disse: vem e segue-me. E os discípulos abandonaram as redes, abandonaram o que estavam fazendo, e seguiram a Jesus. Então ele seria também um discípulo, mas a Bíblia diz que, verso 22, tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, o amor dele estava, o coração dele estava nas riquezas. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus sabia que as riquezas do jovem eram o seu Deus, ou seus deuses. Tanto que, quando o jovem percebeu que teria que se livrar de suas riquezas, ele se foi triste. Realmente é uma história muito triste, Mas em seguida Jesus vai dizer que é mais difícil um rico entrar no reino dos... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível. Lembremos de Jó, de Abraão,
que foi rico, né? Os próprios reis, né? Foram ricos também, e eles têm a sua coroa guardada. No rodapé diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? E aí pergunta: o que significa perder a vida por causa do Evangelho? Perder a vida é você renunciar o seu próprio eu. Por exemplo, eu era roqueiro e abandonei aquela vida para aceitar a vida de Jesus. Então veja, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Dinheiro algum pode pagar a sua salvação. O que ele tem que fazer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aí sim, ele pode obter a salvação. Na quarta-feira, Zaqueu. Zaqueu era um judeu rico que tinha ganhado dinheiro como cobrador de impostos para os romanos. Por isso e porque ele e outros cobradores de impostos exigiam mais impostos do que realmente era devido, ele era odiado e chamado de pecador. Ele morava em Jericó, que ficava em uma rota de comércio. O encontro de Zaqueu e Jesus não foi coincidência. Aparentemente ele estava convencido espiritualmente e queria fazer algumas mudanças em sua vida. E é interessante, né, que tendo ouvido falar de Jesus, ele queria vê-lo. Deve ter se espalhado a notícia de que o grupo com quem Jesus viajava chegaria a Jericó naquele dia. Jesus precisou passar por Jericó, vindo da Galiléia, em sua última viagem a Jerusalém. As primeiras palavras de Cristo para Zaqueu revelaram que, mesmo antes de entrar na cidade, Jesus sabia tudo sobre ele. Lucas 19, a lição faz uma pergunta aqui sobre as diferenças entre a experiência do homem rico, né, Zaqueu, com Jesus, e a diferença do jovem rico, a experiência do jovem rico com Jesus. Lucas 19 vai relatar essa história. E quando Zaqueu é chamado, que eles estavam ali na casa de Zaqueu, diz o seguinte: ele desceu, verso 6, a toda pressa, quando ele estudava, né? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, ele não é mais pecador, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Dentre as diferenças, né, aparentemente Zaqueu ele percebia a sua necessidade de salvação. Ele percebia que era um pecador, diferentemente do jovem rico, né, que se achava bom e mostrou que o seu interesse, o seu amor, o seu coração estava nas riquezas, diferentemente de Zaqueu, que percebeu que era pecador e decidiu restituir aqueles a quem ele roubou. Isso se chama arrependimento genuíno. Zaqueu estava convencido que era pecador e não amou suas riquezas. O jovem também se achava bom, tanto é que Jesus deixou claro que só Deus é bom. Isso foi o que eu respondi. As duas coisas também que eles tinham em comum era que os dois eram ricos, né? Só que a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita. E a do jovem rico, a Bíblia não relata. Mas o amor dele estava nas riquezas. Né? Quinta-feira, considere Jó. Essa história de Jó é fantástica. Em Jó 1, verso 8,
o próprio Deus vai dizer que Jó era homem íntegro. O próprio Deus dizendo a Satanás: perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, que se destacava entre a humanidade, era temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus chamou Jó de íntegro e reto, tão íntegro e reto que ninguém mais na terra naquele momento poderia igualar-se a ele. Isso foi o que o próprio Deus disse a respeito de Jó, palavra por palavra. E depois que aconteceu uma catástrofe após a outra na vida de Jó, Deus repetiu as mesmas palavras, né? Diante disso também, um novo elemento havia sido adicionado. Jó era todas as coisas. Embora Deus disse a Satanás, né, que ele era justo e reto, Jó era todas as coisas, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Ainda foi acrescentado esse detalhe. Temos um vislumbre poderoso do caráter de Jó, do caráter íntegro de Jó, quando ele se recusou a abandonar Deus, apesar de tudo que havia acontecido e apesar da provocação de sua infeliz esposa, né, ou da infeliz colocação dela. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Num ato ali de desespero, ela soltou essa frase. Além dessas manifestações, né, o livro revela outro aspecto da vida de Jó antes que o drama se desenrolasse. Mas nisso também fica um conselho, um exemplo a gente, né? Jó não abandonou a Deus em momento nenhum. E a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus. Felizmente hoje, muitas pessoas abandonam a Deus por nada. Essa que é a realidade. Jó passou por tudo que passou e não abandonou a Deus. E lá em Jó, no capítulo 29, ali vamos ter o vislumbre do caráter de Jó. Diz aqui: porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Com manto e turbante era a minha cuidado. Jó diz aqui que se cobria da justiça. Qual era a justiça? Era socorrer o órfão, livrar os pobres. O verso 15 vai dizer: eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó praticava a justiça. Jó ajudava todos os que necessitavam, pobre, viúva, cego, aleijado. Jó praticava a justiça. Aqui diz: o mais revelador, talvez aqui seja as palavras do patriarca. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ou seja, Jó não esperava que algum mendigo entrasse, se aproximasse dele para receber dele uma esmola. Ele era proativo em descobrir as necessidades e depois agir com base nelas. Ele não ficava esperando alguém bater a sua porta, mas ele ia procurar saber quem estava passando dificuldade. Ellen White sugeriu: não esperem até que os pobres chamem sua atenção para as suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que ele não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. E aqui diz: esse é um nível de gestão de dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além da prática de muitos dos filhos de Deus hoje. E manda ler também Isaías capítulo 58, versos 6 a 8. Como podemos aplicar essas palavras a nós hoje? Isaías 58 tem dois versos muito conhecidos, que é o verso 13, onde fala
se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de chamares ao sábado, santo dia do Senhor, deleitoso, digno de honra, e vem a promessa do verso 14, né? Então te deleitarás no Senhor Jeová, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor Jeová o disse. Que herança? Qual foi a herança que Jacó teve, né? Já que ele não herdou a terra, né? Ele morreu. A nova terra. Só que aí tem os versos 6 a 8, que Deus diz: não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor Jeová será a tua retaguarda. É muito fácil olhar para esses versos, por exemplo, e ver aquela pessoa que a gente sabe que tem condição, mas gosta de fugir de ajudar o próximo, né? Mas muitas vezes também a gente está sentado num ônibus, a gente queda de ônibus e sobe gente para pedir ajuda ou para vender alguma coisa que na verdade é outro pedido de ajuda. E muitas vezes a gente também dá as costas, né? E também não ajuda. Como aplicar essas palavras sobre nós hoje, né? Ajudando. Na sexta-feira, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Mateus 25, versos 31 e 32. Com essas palavras, Cristo descreveu aos discípulos, no Monte das Oliveiras, as cenas do grande dia do juízo. Mostrou que o veredito gira em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas dois grupos, e seu destino eterno será determinado. E aí vem o ponto: pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. O desejado de todas as nações, capítulo, página, aliás, 512. Auxílio, só repetindo, né? Auxílio sem pregação é apenas instituição de caridade, não é igreja. Você deve ajudar aquele que está sofrendo, que está em aflição, mas você deve também levar a mensagem de Deus. Você não pode deixar de falar de Deus, do amor de Deus e da sua vinda. Ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis. Está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vem com louvores e uma nota correspondente se ouve no céu. Lá, todo ato de misericórdia promove música. O Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre seus maiores preciosos tesouros. O desejado de todas as nações, mais uma vez. Assim como Jó foi chamado de reto e íntegro, né? E a gente viu no relato de Jó que Jó ajudava as pessoas. Assim você também que ajuda, você será contado também ali pelo próprio Deus, né? Como alguém reto e íntegro, né? Diz aqui também outra frase que é meio torcida, né? No mundo cristão, por aquele que precisa se converter na realidade, né? Deuteronômio capítulo 15, verso 11, né? Que a gente leu já, e foi dito que a gente ia ler também no final. Nunca deixará de haver pobres na terra. Como entender essa previsão que infelizmente tem se cumprido? Como entender isso que Deus disse? Alguns usam essas palavras como justificativa para não ajudar os pobres, raciocinando desta forma: Deus diz que os pobres sempre estariam entre nós, as coisas são assim. Qual é o engano desse pensamento? Deus anunciou, certo, o que iria acontecer. Não foi a vontade de Deus, é a onisciência de Deus. É exatamente o contrário. É por haver pobres que a gente deve ajudar, né? Ou seja, não deve ser assim. E as pessoas negligenciam o contexto. Quando a gente lê
dos versos 7 a 11 é exatamente algumas repetições de leis a favor dos pobres. E o verso 10 vai dizer assim, ó: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe deres, pois, por isso te abençoará o Senhor Jeová teu Deus em toda a tua obra e em todo o que empreenderes. Como a gente lê os versos de Salmos e Provérbios, né? Promessas para aqueles que abençoam os mais necessitados. Aí vem o verso 11: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Só que o verso não termina aqui, né? Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Por haver sempre pobres é que você tem que ajudar, e não o contrário. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19, é dito: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. O perigo é confiar nas riquezas em lugar de Deus, do Deus vivo. E isso, né? Porque isso é tão fácil para os que têm dinheiro, mesmo sabendo que no fim o seu dinheiro não vai mantê-los vivos, porque devemos ter cuidado em não confiar em nada além de Deus, né? Deus é o doador da vida e tudo que temos e somos devemos a Deus e não confiar no dinheiro. Para encerrar, 1 João capítulo 2, primeira carta de João, versos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que o nosso viver cristão seja um viver genuíno. Quem não estuda a lição da escola sabatina realmente fica em situação complicada, não cresce espiritualmente, não aprende a doutrina, não aprende a teologia e não aprende como você deve viver nesta terra, como você deve demonstrar o reino de Deus nesta terra, porque são lições para o nosso dia a dia, para o nosso viver cristão aqui na terra. Que Deus seja louvado e que, se você vem sendo mesquinho, você que principalmente tem dinheiro, vem sendo mesquinho, que você reflita e que você busque o auxílio de Deus, confesse seu pecado e busque o auxílio de Deus para você abençoar aqueles que estão ao seu alcance. Próximo tema, chegando já na metade da lição, né? Passando da metade, muito passando ainda mais, né? Essa lição só tem 12 temas. Planejamento para o sucesso. O que é importante em primeiro lugar, a bênção que é o trabalho, trabalhando com integridade, ou seja, realmente são lições para o dia a dia do cristão. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.